Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. No nosso Juntos cada manhã de hoje, nós queremos falar sobre evidências de que você é salvo. Meus amados, por que isso? Porque muitas pessoas às vezes nos perguntam: como é que eu realmente posso saber, ou como é que eu tenho a certeza de que sou salvo? Como que eu não estou enganado? Ou como saber quais são as evidências? Ora, para respondermos a estas perguntas, achamos interessante irmos para o texto bíblico da primeira carta de João, capítulo 3, dos versos 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, não faz do pecado um hábito. Peca e se arrepende, não permanece no mesmo pecado. Porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar, veja bem, não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, meus amados, creio que só a leitura do texto bíblico seria suficiente, não é? Mas vamos comentar um pouquinho, não é? Há evidências diante desta leitura de que você é salvo. Parece que é muito tranquilo perceber, parece que é muito claro, muito evidente. O que é evidência? Segundo os lexicógrafos, evidência ou evidências seriam qualidades daquilo que é evidente, que é incontestável, que todos veem ou pode ser ou verificar. Então, pode ver, aliás, pode ver ou verificar. Então, queridos, quais são as evidências? O que as pessoas estão vendo em sua vida? Veja, o verso 3 diz assim: todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Você tem sentido o desejo de se purificar a cada dia? Você tem sentido o desejo de se santificar a cada dia? Então, se esse desejo permanece em você
E você, a cada vez que peca, sem querer, sem premeditar, se arrepende e volta para Deus, é um dos sinais de que você é realmente um salvo. É uma evidência. E veja o verso 6. O verso 6 diz: todo que permanece nele não vive pecando. Todo que permanece em Cristo não vive pecando, não vive na prática do pecado. Peca e se arrepende. Peca, se arrepende e abandona o pecado. Volta-se para Jesus. Percebe? Então, e o que mais? Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Agora, se você está pecando, você tem consciência de que está pecando, está gostando do pecado, permanece no pecado, não se arrepende, é sinal que alguma coisa está errada com você. É sinal de que você precisa rever a sua salvação. Porque você lembra de 2 Coríntios 5,17? Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Este versículo é muito bom decorarmos, porque ele deve nortear nossa vida. Estamos vivendo uma vida nova. Outra coisa, Romanos 6,4 diz que nós morremos para o pecado. Fomos sepultados com Cristo pelo batismo. Ressuscitamos com Cristo por uma nova vida. Então, como é que uma pessoa que morreu, foi sepultada, continua agora fazendo as mesmas coisas do passado? Como pode ser isso? Você já se perguntou? Eu me lembro que uma ocasião, por causa de alguns casos, eu preguei um sermão com o seguinte título: Os fantasmas estão de volta. Quer dizer, várias pessoas que tinham dito que estavam mortas em Cristo, que haviam ressuscitado em Cristo, estavam fazendo as coisas da velha vida, então só pode ser fantasma. Se morreu e voltou, só pode ser fantasma. Meus amados, então nós precisamos lembrar de que há muitas evidências. E também, lá em Romanos 8,16, o texto diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos salvos, não é? Então, é uma evidência também. Então, nós devemos perguntar: há desejo de santificação em nós? Há esse desejo constante? Há desejo de abandonar o pecado a cada dia? Há esse desejo, meu querido? E por último, nós poderíamos ver aqui, não é, evidências. Outra evidência, né, de que somos realmente salvos é que se pode achar o fruto do Espírito em nós. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Mansidão. Tem tanta gente que não é mansa. O domínio próprio, tem faltado tanto domínio próprio a muitos de nós. Então, são evidências, porque contra estas coisas não há lei. Por quê? Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, meus queridos, eu creio que não há dúvidas, né? E também, lá em Mateus 7, de 15 a 17, a Bíblia vai dizer que pelos frutos nós podemos também conhecer. Eu fui criado em fazenda até meus 14 anos, né? E eu sempre vi laranjeira, pé de laranja, dar laranja. Sempre vi pé de lima, dar lima.
Sempre vi pé de abacate dar abacate. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está usando essas figuras para mostrar que o salvo vai produzir fruto de salvo. Aquele que não é salvo também vai produzir fruto de quem não é salvo. Então, pelos frutos, nós podemos conhecer, segundo Jesus. Então, meu querido, analise sua vida. Analise. Você tem esse desejo de se santificar a cada dia? Se arrepende a cada vez que peca? Se sim, é porque você é salvo. Se não, avalie sua vida. Deixe Jesus entrar no seu coração. Convide a Cristo para mudar a sua vida. E Ele o fará. E você desfrutará da vida eterna deste momento em diante. Que Deus o abençoe, que a graça e a paz do Senhor seja com você e com sua família, em o nome de Jesus. Amém.